Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e esta é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Segundo os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o ano de 2020 impactou negativamente as mulheres no mercado de trabalho brasileiro, com uma redução da presença feminina para somente 45,8% no terceiro trimestre. Este é o número mais baixo de mulheres trabalhando nos últimos 30 anos. Os mesmos dados foram menos impactantes para os homens nesse mesmo período. Por sua vez, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, mais popularmente conhecido como PNAD contínua, mostrou que 7 milhões de mulheres deixaram o mercado de trabalho na segunda quinzena de março do último ano, bem no começo da pandemia, comparadas a 5 milhões de homens no mesmo período. No nosso programa especial do Dia Internacional da Mulher, que está participando da campanha O Podcast é Delas, eu convidei Karine Ros, que é consultora em diversidade e inclusão, fundadora da consultoria de inteligência de gênero e inovação, cofundadora da empresa de impacto social para diversidade e inclusão, NIWA. A gente vai falar sobre a importância da equidade no mercado de tecnologia. Karine, explica para os nossos ouvintes o que é, tecnicamente, desigualdade de gênero e como ela afeta as mulheres. Samuel, primeiro, obrigada aí pela oportunidade de contar um pouco desse meu trabalho. Eu passo mais de 10 anos fazendo um trabalho com desenvolvimento de mulheres e quando você me faz essa pergunta da desigualdade de gênero, ela é uma realidade, né? A gente vê hoje mulheres estudando mais e ganhando menos dentro das organizações. E ao mesmo tempo, como você bem mesmo mencionou, na pandemia acirrou ainda a desigualdade, com mais mulheres sendo demitidas e mais também grupos subrepresentados saindo também desse mercado de trabalho. Então, desigualdade de gênero nada mais é que, quando a gente olha, por exemplo, para a alta liderança das empresas, tem um dado do Instituto Ethos que ele aponta, né, nas 500 maiores empresas, a gente tem 89% de homens brancos héteros nos conselhos de administração. E aí, quando a gente olha também para esse mercado de trabalho, a gente percebe, por exemplo, no cenário de tecnologia, basicamente a gente não tem mulheres, né? Principalmente nessa área mais de desenvolvimento de software, mais estratégica. Então, a desigualdade de gênero, o conceito é a entrada não é igual para todas as mulheres. Existe um déficit na nossa sociedade que faz com que a gente educa meninos e meninos de maneira diferente. A gente educa homens para arriscar, para falhar, para ousar, e a gente educa meninas basicamente para serem inseguras. Então, essa escolha para áreas de humanidades, ela vem desse estereótipo de que o papel das mulheres é o papel do cuidado. E isso acirrou também na pandemia, né? Quando a gente viu mais mulheres sendo sobrecarregadas em suas atividades em casa, tendo que cuidar dos filhos, da casa, de pessoas doentes. Então, um trabalho invisível, por exemplo, o trabalho doméstico, ele tem um custo, são horas adicionais que as mulheres estão investindo no tempo dela, que poderiam estar sendo investidos em trabalho. Então, tem como a gente explorar isso de diversas maneiras. Vou dar um outro exemplo muito simples para vocês entenderem. Eu, quando estava no mercado de trabalho, várias vezes eu fui perguntada se eu pretendia ter filhos pequenos. Eu era recém-casada. Se eu já tinha filho ou se eu pretendia ter filhos pequenos. Por que esse tipo de pergunta não é feita para os homens? Então aí já existe um preconceito de gênero muito claro que tira as mulheres, principalmente que são mães, desse mercado de trabalho. Então isso de fato é desigualdade de gênero. Perfeito. Karine, eu queria que também você me ajudasse a conceituar para a nossa audiência a diferença entre igualdade e equidade. Legal. A equidade, ela parte do pressuposto de que as pessoas têm realidades diferentes e contextos de vida diferentes. Então, quando a gente está falando de equidade, eu, por exemplo, sou uma mulher branca de classe média. Eu me beneficio principalmente no mercado de trabalho, principalmente por tendo mais acesso a recurso financeiro do que mulheres negras. Se a gente está falando de diversidade, a gente precisa entender que existe uma diversidade entre as próprias mulheres.
Então, a equidade, ela parte desse pressuposto. Nós não viemos das mesmas realidades. E principalmente num país onde é extremamente rico, mas extremamente desigual, a gente precisa entender que a gente precisa falar de equidade. A igualdade, ela não parte desse pressuposto que o ponto de partida é diferente. Então, quando a gente está falando sobre ter um mundo, uma sociedade mais inclusiva dentro das organizações, do mercado de trabalho, a gente precisa falar sobre equidade. E isso pode ser tanto um recorte de gênero, um recorte étnico, um recorte, por exemplo, de mulheres mais maduras que são penalizadas, né, por estarem envelhecendo, pessoas LGBTQIA+, pessoas deficientes. Então, ao olhar essa realidade de diferentes pessoas, a gente entende que a régua não é a mesma. E não deveria ser a mesma, porque a gente precisa olhar essas especificidades que cada uma de nós tem. Interessante, Karine. A gente está conversando sobre essa agenda, é uma agenda bastante importante, fundamental, na verdade, hoje em dia. Por isso que a gente está dedicando hoje o nosso programa, sobretudo na celebração dessa data importante, que é o Dia Internacional da Mulher. Mas eu queria reforçar e te ouvir nesse sentido. Por que é importante a gente seguir falando dessa agenda? Em que momento da timeline, digamos, da história de uma melhor equidade, uma melhor igualdade a gente está hoje no Brasil? O Fórum Econômico Mundial, em 2019, ele lançou um dado que se a gente não fizesse nada, gente, no mundo, a gente teria, de fato, equidade de gênero daqui a 217 anos. Eu não sei nem contabilizar esse número aqui para vocês, mas, assim, é um negócio muito surreal, porque a gente está em 2020, a gente olha para a realidade das empresas, não tem nem diversidade de gênero, quanto mais étnica. Então, falar sobre isso, gente, a gente precisa avançar um pouco mais nessa discussão, porque a gente não está falando apenas de responsabilidade social. A gente está falando de resultado financeiro para os negócios das organizações. A gente está falando de pessoas se sentirem mais pertencentes nesse mercado. A gente está falando de produtividade. A gente está falando de inovação. Porque se eu tenho pessoas com diferentes backgrounds, diferentes realidades, obviamente, os produtos e os serviços que estão sendo oferecidos, eles serão mais inovadores. A gente hoje tem no nosso país mais de 50% da nossa população são mulheres. Mais de 50% da nossa população também são pretas e pardas. 1/4 da nossa população ela é deficiente, só que essa representatividade ela não está dentro das organizações. Então, existe uma diferença também entre diversidade e inclusão. A gente até brinca, né? E diversidade é você ser convidada para uma festa. A inclusão é você ser chamada para dançar. E é justamente isso. Se a gente está falando dessa diversidade, a gente precisa ter ações intencionais dentro das organizações para que a gente consiga, de fato, ter essa equidade. Porque, no final, o problema de gênero é um problema de todos. Não é só um problema das mulheres, não é só um problema dos homens, é um problema da sociedade. E a gente sabe que quando todo mundo se torna esse agente de transformação, a gente consegue ter uma sociedade mais inclusiva, mais inovadora, mais diversa. Então, todo mundo ganha, né? Então, é muito importante a gente trazer números para embasar isso, né? Ninguém está trazendo achismos, né? São tendências. A McKinsey, todo ano, ela lança um relatório chamado Por que Diversidade Importa?, trazendo por que a gente tem que, de fato, olhar isso como um drive estratégico dentro das organizações. Você mencionou na sua fala, a gente falou um pouquinho da introdução aqui do nosso papo também, da diminuição dos postos de trabalho dedicados às mulheres, sobretudo nesse momento difícil que a gente passou e vem passando da pandemia do Covid-19. Mas eu queria te ouvir para, de alguma forma, refletir junto contigo se você acha que os desafios pessoais, especificamente das mulheres, em relação às responsabilidades, digamos, familiares, foi também maior para o aumento dessa desigualdade, da diminuição desses postos de trabalho. Você acha que isso contribuiu negativamente para amplificar essa desigualdade? Sim, não tenho dúvidas disso. Então, quando você traz esse dado, né, foi um dos primeiros dados que você trouxe, que a gente nunca viveu numa sociedade hoje onde houve uma redução tão drástica das mulheres no mercado de trabalho, é justamente por isso. Hoje, a gente entende, infelizmente, que a desigualdade de gênero está atrelada a um desequilíbrio dos papéis na sociedade. E o papel do cuidado é um papel que recai mais às mulheres.
Se eu estou dentro de um contexto pandêmico, onde a minha família corre risco, eu tenho um vô, uma avó, uma pessoa que está doente, muitas vezes, eu vou dizer que em sua grande maioria, são mulheres que estão à frente dessa linha, cuidando dessas pessoas. E ao mesmo tempo, dentro de casa, esse desequilíbrio ele ainda acontece. Muitas vezes, por mais que eu tenha os homens, né, mais participativos dentro de casa, a carga mental do excesso de ter que pensar em várias coisas, seja para o filho, seja para o avô que está doente, seja para o ambiente doméstico, ele ainda recai às mulheres. Então, a partir do momento em que a gente começa a entender que o cuidado não vem da nossa naturalidade, né, das mulheres, não, é uma construção cultural e historicamente vem sendo passado de geração para geração. Quando a gente muda essa chave, a gente de fato vai conseguir ter um contexto mais igual, a ponto de, por exemplo, eu estar dentro de uma entrevista e não ser mais questionada se eu tenho filho, se eu pretendo engravidar, porque essa pergunta não seria dada nem para mim, nem para os homens, porque esse já seria um contexto onde entende-se que o filho não é um problema. Pelo contrário, se a gente não tem futuras gerações, a gente não tem mais vida no planeta Terra. A gente já teve a oportunidade de entrevistar mulheres aqui muito importantes dentro do segmento de tecnologia, para citar algumas, a Paula Pascoal do PayPal, a Ana Paula Assis, que hoje está numa posição de destaque na IBM globalmente, Paula Belízia, que também teve uma carreira muito importante na Microsoft, no Google, enfim, no Facebook. Posições importantes de protagonismo dentro desses grandes players de tecnologia mundial. E eu me pergunto por que ainda é difícil ou é complicado ver cada vez mais mulheres se destacando. A gente vê hoje, a gente tem essas pessoas como nortes, né, como mulheres de destaque, mas por que isso não é uma realidade maior ainda? Quais são os maiores, em tese, desafios que as mulheres encontram para atuar especificamente na área de tecnologia, ao seu ver? Eu queria citar aqui o Fórum Econômico Mundial, ele traz as 5 principais barreiras que impedem as mulheres de ascenderem no mercado de trabalho. E aí eu vou fazer uma conexão com essa área de tecnologia. Começando com o desequilíbrio de papéis. Então, já na educação, eu ainda estimulo, infelizmente, essas meninas a brincarem de casinha, a de boneca, e os homens estimulam a raciocínio lógico, muitas vezes a criatividade, e isso faz com que, invariavelmente, o estímulo em casa faz com que os homens sigam carreiras mais voltadas para exatas e as mulheres para carreiras mais voltadas para a área de humanas, para essa área de saúde. Então, na base, a gente já tem um problema aí, né? Se a gente educa meninos e meninas de maneira diferente, a gente vai ter estímulos diferentes para essas pessoas entrarem nesse mercado de trabalho. O segundo desafio é, uma vez que eu tive esse estímulo em casa, tive um pai que às vezes é engenheiro da área de matemática e tudo mais, eu ingresso no mercado de trabalho, vou numa universidade, onde eu tenho 50, 60 pessoas numa turma, mas eu tenho às vezes 5 mulheres. E aí existe uma ausência de preparo dos professores que às vezes são preconceituosos e às vezes questionam por que essas alunas estão fazendo dentro dessa sala. Ou dão papéis para essas alunas menos estratégicos, né? Então, questionam a capacidade dessas mulheres de estarem, por exemplo, dentro de um núcleo. Vou dar um exemplo aqui da Poli, né? No caso da USP. Então, assim, é uma barreira já para a entrada dessas mulheres de falar assim, gente, realmente, o que eu estou fazendo aqui? Só tem homens dentro dessa universidade e eu estou sendo questionada sobre a minha capacidade. Aí, se eu venço essa barreira, que já é um desafio e é um curso, além de ser difícil, existe essas questões de preconceito de gênero, eu vou para um mercado de trabalho que é justamente esse. Mais uma vez, o padrão vai se repetir. Eu vou estar numa sala, muitas vezes, principalmente para essa área mais técnica, desenvolvimento, infraestrutura, suporte, analytics, ainda é uma área muito dominada por homens. Então, eu estou numa sala com 30 pessoas, às vezes eu sou a única mulher conduzindo uma reunião. E existem esses preconceitos tácitos, de que eu não sou boa o suficiente, muitas vezes sou interrompida na minha fala, ideias minhas sendo creditadas por outros colegas, muitas vezes eu sinto que eu sou ignorada na fala. Então, essas microagressões, cotidianamente, vão fazendo com que essas mulheres sejam expulsas
desse mercado, a ponto de você ter hoje, e tem estudos que mostram isso, que mais de 50% das mulheres, após 10 anos na área de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, elas saem desse mercado. Ou elas vão empreender, ou elas vão mudar de profissão. Porque ainda tem um outro fator, que é a estagnação, né? Então, se eu tenho, por exemplo, líderes que não estão preparados para lidar com essas mulheres, a promoção dela vai demorar mais para sair. Ela vai ter que se esforçar 3 vezes mais para mostrar conhecimento, competência, porque ela já é questionada, às vezes conscientemente ou inconscientemente, sobre a capacidade dela. Então, chega um momento que nessa equação, ela entende, não vale a pena para mim. E aí vem o auge, que é a questão da maternidade. Então, quando você está nesses mais de 10 anos de profissão, muitas vezes essa virada acontece na maternidade. Ela entende que vai ser muito difícil equalizar esses papéis e, ao mesmo tempo, conseguir ascender aí dentro de uma empresa que, se ela não está preparada para a diversidade, essa pessoa invariavelmente vai ser expulsa. A gente está falando das mulheres, mas a gente pode ampliar esse contexto para negros, PCDs, LGBTQIA+, porque o preconceito ele também é tácito nessas outras frentes. E eu posso ser também uma mulher negra, lésbica, PCD. Então, quanto mais eu adiciono complexidade nessas camadas, maiores ainda serão os meus desafios dentro das empresas. Então, é urgente a gente tratar a diversidade como algo extremamente estratégico dentro das organizações. Está sendo perdido bilhões de reais pelo fato de não olhar as mulheres, não olhar a diversidade ainda como uma questão essencial e de sobrevivência para as empresas hoje. Bom, a gente já noticiou algumas vezes aqui no Boletim de Transformação Digital, aqui na rádio, uma não, mas diversas vezes, infelizmente, uma série de situações onde o Google estava sendo acusado ali por discriminação, sobretudo contra mulheres e em entrevistas de emprego. Além de ter uma disparidade grande na questão salarial, sobretudo para cargos, para os mesmos cargos o mesmo tempo de empresa. Então, foi multado em bilhões de dólares, é um negócio gigantesco hoje, um escândalo mundial. Você entende que essas práticas ainda são práticas comuns no mercado de trabalho de tecnologia? Infelizmente, sim. A gente está falando de tecnologia, mas assim, eu entendo que hoje, vamos pegar 2020, né? Eu acho que 2020 foi um marco nessa discussão racial e no assédio sexual, né? A gente viu casos da Globo, racial, questão do Macro, Nubank. Então, a minha percepção é, hoje, antes você aceitaria talvez algumas práticas, às vezes até de assédio sexual. Então, muitas vezes uma mulher dentro do ambiente de trabalho, chega uma pessoa tocando nela. Então, assim, as pessoas estão gerando mais consciência de que isso é assédio, de que isso é errado, de que isso é inadequado. Então, eu vejo assim, como a informação aumentou na sociedade, as pessoas estão questionando mais internamente práticas inadequadas dentro das organizações. Então, quando a gente vê esse caso, né, de um escândalo que aconteceu no Google, ou até no Uber, né? Eu lembro do caso da Susan Flower também, era uma desenvolvedora que assédio sexual dentro do Uber. A gente começa a perceber que essas práticas não são mais aceitáveis. Então, por isso que às vezes a gente tem essa sensação, nossa, mas parece que cada vez mais a gente está vendo, na verdade sempre aconteceu. A diferença é que agora as pessoas estão tendo consciência sobre essas questões e estão falando mais a respeito. A gente recentemente viu uma iniciativa bastante interessante liderada pela ONU, que é o movimento He4She, né? Eles por Elas. E eu queria te ouvir como é que você percebe o apoio que, digamos, os homens podem oferecer para que a gente possa diminuir essa desigualdade, que a gente possa ter um mercado de trabalho mais plural e mais diverso dentro das empresas. Legal. Eu entendo que o problema de gênero, como eu falei, ele é um problema de todos. Então, ele é um problema, sim, que afeta as mulheres. Ele é um problema que, em sua imensa maioria, é praticado por homens. E eu entendo que existem diversas formas que os homens podem apoiar. Acho que o primeiro passo, gente, é você ter consciência das microagressões que você pratica no ambiente. Então,
que vai desde interrupções contínuas na fala das mulheres, muitas vezes não prestar atenção no que ela está falando, então eu estou ignorando, mexendo no meu celular, conversando com outra pessoa, muitas vezes ideias sendo creditadas originalmente era de uma mulher, mas que você não ouve, quando é um homem, você vai lá e endossa. Então, parte de uma ampliação da consciência dos homens de que existem microagressões que são praticadas e que expelem essas mulheres desse mercado de trabalho. Uma outra coisa que eu vejo dos muitos homens também, com medo de se posicionar, poxa, eu não sei, será que o que eu estou falando está errado, não está errado? Gente, a melhor forma de se posicionar é ouvindo e falar, eu não sei, você pode me ajudar? Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Muitas vezes, quando a gente não está com uma pessoa com deficiência, a gente está às vezes numa palestra e aí a gente fica extremamente preocupada com essa pessoa. Será que essa pessoa está prestando atenção, aprendendo e tudo mais? Esse excesso de preocupação passa para essa pessoa. Talvez a forma mais simples seria: você está se sentindo bem? Existe algo que eu poderia fazer para melhorar a sua experiência nessa palestra? É exatamente a mesma analogia. Eu não preciso saber de tudo e tá tudo bem não saber de tudo. Tá todo mundo aprendendo sobre esse contexto. Mas se eu me colocar nessa posição de escutar, aprender e reaprender, eu consigo de fato ser esse aliado das mulheres no ambiente de trabalho. Então, começa pela consciência, vai pela ação. Então, se eu vejo um outro colega interrompendo uma mulher, eu posso falar: fulano, deixa a Karine concluir que ela não terminou a fala dela. Então, eu estou saindo de uma postura de consciência indo para ação. Recebi uma piadinha num grupo do WhatsApp sexista, uma mulher nua, todo mundo zoando, questionando o corpo dela. Eu me posiciono: olha, não me senti confortável recebendo esse tipo de mensagem. Eu não gostaria que isso fosse feito novamente. Aí vem uma discussão, mas é um grupo, é o grupo do Bolinha, né? Eu vou ser a pessoa chata, a mimimi. Gente, se você entende que isso é essencial hoje, discriminação, assédio, bullying, esse tipo de coisa que não são práticas que devem ser mais aceitadas, você precisa se posicionar. Porque muitas vezes o que acontece é quando você se posiciona, um outro homem às vezes manda uma mensagem para você e fala assim: poxa, que bom que você fez esse comentário, porque eu fiquei extremamente incomodado. É aquela ideia do que não tomar partido, não tomar parte de algo já é tomar parte, né? Você tem que, de fato, se posicionar. Karine, eu queria entender um pouquinho mais sobre a tua trajetória profissional. A gente está caminhando aqui para o fim da nossa entrevista, mas eu queria entender porque você tem uma trajetória muito sólida dentro dessa área de atuação de equidade, focado para o mercado de tecnologia, enfim, para a área de inclusão de igualdade de gênero e nas empresas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua nova iniciativa, sobre a NIO, enfim, e como é que vem essa motivação de você atuar fortemente dentro desse setor? Legal. A minha formação base, ela foi em comunicação social e sociologia. E aí eu saí da faculdade e percebi, existe uma grande discussão no jornalismo, né? Você vai me entender, fim do jornal, vai acabar o jornal, revista não vai acontecer mais, tudo mais. Então, existia já aquela discussão, eu falei, cara, eu já vou ter que ir para um universo diferente. E aí eu comecei a me especializar na área de digital. Então, meus primeiros trabalhos foram em agência de comunicação, comecei a desenvolver um trabalho de marketing digital, depois fui trabalhando em algumas organizações como a Unesco, Unicef, e aí o que eu percebi? Eu já estava tão apaixonada pela área de tecnologia que eu resolvi fazer uma transição. Então, eu me tornei gerente de projetos dentro da Unesco, e é aí que eu comecei a ficar presente para as questões de gênero, porque eu percebia que no ambiente que eu estava, fazendo apresentações, eu ouvia piadas, minha capacidade intelectual sendo questionada, as interrupções que eu mencionei constantes, e eu comecei a duvidar do meu potencial. Poxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu nem vim de uma área técnica, realmente eu não sou boa o suficiente. Aí entrei nesse loop da síndrome da impostora, que por sinal a gente precisa ressignificar essa frase, porque a síndrome da impostora a gente culpabiliza as mulheres, e na verdade essa questão estrutural que faz com que ela duvide da capacidade delas. E aí, por conta dessa minha experiência dentro desse cenário de tecnologia e inovação, eu comecei a mentorar mulheres fora do meu ambiente de trabalho,
porque eu queria que essas mulheres não desistissem da carreira delas. Mulheres extremamente brilhantes, competentes, mas que começaram a entrar nessa dúvida de seguir essas carreiras. E com isso eu fundei o Maria Lab, isso em 2012, que é uma organização com foco no desenvolvimento de capacitações mais em hard skills, nem tanto em soft skills, para mulheres do setor de tecnologia. E aí, 2002 a 2016, acabei mentorando mais de 1.000 mulheres nessa jornada. 2016, eu descobri meu propósito. Eu me sentia muito mais útil no meu tempo livre, mentorando essas mulheres. E eu percebia que uma palavra podia mudar radicalmente a história de vida delas. E eu falei, eu quero fazer isso no meu full time, não no meu momento das minhas horas vagas. E aí abri uma consultoria chamada Upwith, com foco em capacitação e desenvolvimento de mulheres no setor de tecnologia. E aí que começa a minha virada empreendedora, né? A Upwith, eu comecei a entender o que era esse mercado, né, de diversidade, de inclusão. Abri a Escola Elas por conta disso, que é uma escola de capacitação de mulheres. Mais de 12.000 mulheres foram impactadas em vivências e eu entendi que no ano passado eu queria ampliar o meu trabalho para diversidade e inclusão. Então, entendendo que gênero é apenas um pilar, porque eu tenho vários recortes, várias diversidades dentro de uma única mulher e que a gente precisa olhar essa questão como uma questão sistêmica e uma questão estrutural. Então, a NIL ela vem com o propósito de preparar as organizações para que elas desenvolvam uma cultura mais inclusiva e mais psicologicamente segura, entendendo que a diversidade é essa chave estratégica para a sustentabilidade, para a sobrevivência dessas organizações, não no futuro, mas no presente. Qual que é o conselho que você dá, Karine, para as empresas e marcas que desejam ampliar sua força de trabalho feminina agora em 2021, para os próximos períodos, enfim, como é que a gente pode ajudar as empresas a trazer mais equidade aí para o mercado? Fazendo ações intencionais. Então, pode começar do básico. Eu nunca fiz nada, não sei nem por onde começar. A gente está falando do Dia Internacional da Mulher. Gente, não dê flores, não dê bombom, manicure. Por que não traz um workshop mais inspiracional, uma sensibilização? Fala por que essa data nasceu. A gente esquece da origem dessa data, do dia 8 de março, mas se a gente for olhar, em 1911 a gente teve um grande incêndio numa fábrica onde as mulheres começaram a lutar por contextos de mais igualdade salarial, redução de horas de trabalho, tinham muitos casos de crianças trabalhando. Então, se a gente começa a entender esse contexto de praticamente um século atrás para cá, a gente precisa avançar cada vez mais rápido nesses temas. Então, entendo que começa por sensibilização, a desenvolvimento das lideranças. Eu entendo que a diversidade é um trabalho top-down. Eu posso até fazer um trabalho aqui com as mulheres dentro do meu comitê de gênero, mas se eu quero fazer uma transformação, eu preciso engajar a alta liderança nesses temas. A alta liderança precisa passar por uma transformação cultural. Letramento em gênero, em inclusão, em diversidade. Aprender a escutar as pessoas. A gente fala tanto de empatia, mas muitas vezes aprender com essas pessoas, sair da sua bolha. A gente precisa sair da bolha, porque quando a gente sai dessa bolha, a gente percebe, cara, olha a quantidade de privilégio que eu tenho. Então, eu diria que é um trabalho correr atrás de sensibilizar as pessoas sobre esse tema. Desenvolvimento das lideranças, eu falei da alta liderança, mas também das mulheres, porque a gente sim se sente menos capaz, existe uma questão sim de preconceito de gênero, como que eu aprendo a lidar com pessoas que não estão preparadas para lidar comigo. E também eu acho que um trabalho de consultoria, né? Começar com um diagnóstico. Qual que é o estado atual da empresa? Vamos ouvir as pessoas que têm menos voz? Como que essas mulheres se sentem hoje dentro dessa empresa? Quais são os desafios que elas têm? Poxa, nem sabia que elas passavam por essas questões aqui dentro. Entendi, fiz um diagnóstico. Agora, quais são os próximos passos? Como que eu crio um planejamento estratégico dentro dessa organização para lidar com diversidade e com inclusão? Quais são as métricas que estão alinhadas com a minha cultura e que eu quero, a partir de agora, utilizar? Então, assim, não é um trabalho simples, mas ele é necessário e a gente precisa começar. Senão, a gente vai ficar para trás. A gente já sabe disso. Empresas cada vez mais que
principalmente empresas de capital aberto que não têm mulheres no conselho, pessoas subrepresentadas, ficarão de fora de abertura de IPO. Então, vai pesar no bolso. Racismo vai pesar no bolso quando um gerente falar alguma coisa e for uma discriminação. Então, assim, é olhar isso como, cara, eu preciso aprender a entender o que é esse universo. Como que eu começo? Com conscientização. Não tem um outro começo que não aprendendo e reaprendendo, principalmente com esses grupos, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje do Transformação Digital CBN. E a gente está tentando aqui de alguma forma também marcar esse importante dia, esse importante período de celebração que é o Dia Internacional da Mulher, colocando luz sobre o quão distante está ainda a presença das mulheres dentro do mercado de atuação, sobretudo ligado à tecnologia e inovação, que é um mercado amplamente masculino. Apesar da gente ter, como mencionado no nosso programa aqui, percebido a importância, isso é notório evidentemente, a gente só está colocando luz sobre isso, da importância da divulgação de o quão importante é ter um mercado ainda mais diverso e plural, quão isso é importante não só do ponto de vista da inovação propriamente dito, né? Ter mais pessoas sentadas na mesa ajuda com que a gente tenha mais criatividade, digamos assim, do ponto de vista das entregas que a gente faz, mas também isso reflete necessariamente no bolso, ou seja, mais gente, mais consumo, mais percepção de qualidade, mais inovação. Então é uma agenda absolutamente propositiva e positiva. Então espero realmente que vocês tenham gostado do programa. Se você tem alguma sugestão de pauta, enfim, de dica, ou quiser continuar essa conversa, me procure nas redes sociais. Eu atendo pelo @SamuelLeite no Twitter, no Instagram, enfim, a gente consegue seguir conversando por lá. Como eu sempre digo e repito aqui hoje, cuide dos seus, fique bem e até a próxima, pessoal. Tchau! Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha #O Podcast é Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.